Há muitos anos atrás, em um tempo em que o mundo era diferente do que conhecemos hoje, algo monstruoso surgiu das profundezas do mar. Um gigantesco lagarto, com uma força além da compreensão humana, que ameaçava a existência de toda a humanidade. Este ser, conhecido como Godzilla, se tornou uma das criaturas mais famosas da cultura pop, um ícone da cultura japonesa e um dos mais conhecidos monstros do cinema. A história do Godzilla começou em 1954, quando o Japão ainda se recuperava dos efeitos da Segunda Guerra Mundial e vivia sob a ameaça da Guerra Fria. Nesta época, a Toho Studios decidiu criar um filme sobre uma criatura mítica que ameaçaria a cidade de Tóquio. O diretor Ishiro Honda foi o responsável por criar o monstro, que foi inspirado por criaturas pré-históricas e pelo medo das armas nucleares, que haviam sido usadas na guerra. No filme, o Godzilla é despertado por testes nucleares e acaba destruindo a cidade de Tóquio, causando milhares de mortes e deixando um rastro de destruição. O governo japonês tenta deter a criatura com armas convencionais, mas é em vão. É então que um cientista chamado Serizawa desenvolve uma arma secreta, chamada de oxigênio destruidor, capaz de matar o Godzilla. O filme foi um grande sucesso e o Godzilla se tornou uma sensação entre o público japonês. O sucesso do filme levou a Toho a criar uma série de sequências, onde o monstro enfrentava outros monstros e continuava destruindo Tóquio. Mas, com o tempo, o personagem foi se tornando mais do que apenas um monstro de cinema. Ele se tornou um símbolo do Japão, que ainda se recuperava dos efeitos da guerra, e um símbolo da luta contra as armas nucleares. No filme de 54, Godzilla tinha 50 metros de altura e poderes como baforada atômica, pulso nuclear, regeneração, absorção de energia e suas fraquezas eram o frio, eletricidade, cádmio e o oxigênio destruidor. Nos anos 60, Godzilla ganhou uma série de filmes em que ele enfrentava outros monstros, como King Kong, Mothra e Rodan. Estes filmes eram conhecidos como Kaiju Eiga, filmes de monstros gigantes, e se tornaram muito populares entre os fãs de cinema de todo o mundo. Nos anos 70, a Toho decidiu dar uma nova abordagem ao personagem, fazendo com que ele se tornasse um herói em vez de um vilão. Em um dos filmes, o Godzilla enfrenta um monstro chamado Hedorah, que poluía o meio ambiente. Este filme foi um reflexo da crescente preocupação ambiental que surgia na época. Nos anos 80 e 90, o Godzilla passou por várias mudanças, incluindo uma repaginada completa do personagem e um retorno às suas raízes como um monstro ameaçador. Ele enfrentou outros monstros em vários filmes e se tornou um ícone da cultura pop global. Em 2014, Hollywood lançou um novo filme do Godzilla, dirigido por Gareth Edwards. O filme foi um sucesso de bilheteria estrelado por Aaron Taylor Johnson, Ken Watanabe e Bryan Cranston. A história do filme girava em torno de um grupo de cientistas e soldados que tentavam impedir o Godzilla de destruir São Francisco. Mas, ao longo do filme, descobriram que o Godzilla estava na verdade lutando contra outros monstros, que ameaçavam a existência da humanidade. Em 2019, a sequência do filme foi lançada com o nome de Godzilla 2, Rei dos Monstros. Neste filme, o Godzilla enfrentou outros monstros, como King Ghidorah, Mothra e Rodan em uma batalha épica pela supremacia dos Titãs. O filme também mostrou a organização secreta Monarch, que monitora os Titãs e tenta impedir que eles ameacem a existência humana. E, em 2021, a última produção do monstro gigante foi lançada. Este filme mostra a luta entre Godzilla e King Kong, que é despertado de sua ilha natal para enfrentar o monstro marinho. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, com uma receita de mais de 400 milhões em todo o mundo. Desde que surgiu em 54, o lagarto gigante foi representado por décadas com tamanho e poderes diferentes. Por exemplo, na era Showa, que foi de 1954 a 1975, o lagarto passou de traços monstrengos para traços mais suavizados para agradar as crianças. Mas manteve 50 metros de altura nessa era.
Na primeira parte da Era Heisei, que foi de 1984 a 1991, a Toho lançou o retorno de Godzilla em 84 para celebrar o aniversário de 30 anos do lagarto nuclear, e nesse filme, o lagartão possuía 80 metros. Já na segunda fase da Era Heisei, que foi de 1991 a 1995, Godzilla ganhou mais 20 metros, passando assim para 100 metros de altura. No último filme da Era Heisei, Godzilla vs Destoroyah de 1995, Godzilla ganhou uma versão de lava. Em 1998, a TriStar levou Godzilla para o ocidente com o filme Godzilla, e essa versão ele tinha 70 metros e parecia mais com um dinossauro do que um lagarto. De 1999 a 2000, e de 2002 a 2003, na Era Millennium, Godzilla teve outra mudança no visual, justamente para se distanciar da versão hollywoodiana, e nessa era ele ganhou uma aparência mais reptiliana e também sua altura foi diminuída para 55 metros, na tentativa de aproximar a criatura com sua primeira versão, no filme Godzilla, Mothra e King Ghidorah, o ataque dos monstros gigantes. O poderoso kaiju é dominado pelas almas dos japoneses mortos na Segunda Guerra Mundial e quer tocar o terror no Japão. Dessa vez o lagarto possui 60 metros. No último filme da Era Millennium, o kaiju possuía 100 metros, no filme Guerra Final de 2004. E agora o lagarto é mais corpulento e sua cabeça lembra como ele era em suas primeiras versões. Em 2014, Godzilla voltou a receber mais uma versão estadunidense, dessa vez com o simples nome de Godzilla. E agora com 108 metros. Nesse filme o Titã detém o título de terceiro maior Godzilla do cinema. O Shin Gojira é o maior Godzilla do estúdio Toho com 118 metros, e com traços realmente aterrorizantes e visualmente bem feio, mas isso não é ruim. No filme Godzilla, Rei dos Monstros, ele possui 119 metros, a mesma altura do kaiju de Godzilla vs Kong. Mas não podemos esquecer da maior versão do lagarto titã, que é a do anime Godzilla Planeta dos Monstros e seus incríveis 300 metros. Nessa encarnação, Godzilla forçou a humanidade a abandonar a Terra, e continuou crescendo ao longo de cerca de 20 mil anos, o que o levou dos 50 metros aos 300. Ao longo dos anos, o Godzilla se tornou um ícone da cultura pop e um símbolo da luta contra a destruição ambiental e as armas nucleares. O monstro gigante japonês já apareceu em mais de 30 filmes, além de ser homenageado em quadrinhos, jogos, brinquedos e outros produtos. O personagem é amado por fãs em todo o mundo e continua sendo uma das criaturas mais fascinantes da história do cinema.